Abre a tua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Assim diz a santa palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Curva a tua cabeça. Senhor, eu sei que tu estás aqui pela fidelidade da tua palavra, pela testificação do teu Espírito. Agora, nas tuas mãos eu me coloco como aquele cano que nas duas pontas é cortado, que é encaixado para receber a água e passar a água. Faz assim de mim um veículo nas tuas mãos para alimentar todos quantos estão ouvindo essa mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo para essa igreja em Efésios? Quando você vem para o reino de Deus, Deus lá da glória separa nas regiões celestiais uma quantidade de bênçãos incontáveis para você. O ímpio diz lá fora assim: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque as coisas não caem do céu, não. O maná caiu da onde? Do céu. O dilúvio veio da onde? Do céu. Nosso Jesus veio da onde? Só que ele não caiu do céu, ele veio do céu. Cair significa ser lançado sem chance de ter escolhido ficar. Espiritualmente é isso, caído do céu. Satanás foi derrubado do céu, caído, expulso do céu. Não teve chance para ele decidir novamente ficar. Deus, aonde ele pecou, numa camada chamada eternidade, não tinha chance dele voltar atrás. Ele estava plenamente ciente do que estava fazendo. É diferente em relação à vida do homem. Mas isso é uma questão para uma outra oportunidade. Vindo do céu significa lançado em direção a um alvo, a um objetivo. Gabriel disse o quê? Para Zacarias: olha, tua mulher vai engravidar, vai dar luz a um filho lá dentro do templo. Zacarias duvidou da palavra do anjo que veio do céu, trazia a mensagem, ficou mudo. Como já citamos aqui, o maná veio do céu. Jesus manda anjos do céu, envia anjos do céu para nos cercar. Então, observa que tudo que acontece, que se passa aqui na nossa vida, no mundo, aonde nós estamos, como Jesus diz em João capítulo 17, naquela oração sacerdotal: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque como eu não sou desse mundo, eles também não são. O que não significa não ser desse mundo? Nós não somos do sistema que está nas garras do diabo. Nós não somos do reino de Satanás que está nesse mundo. Jesus falou: como eu não sou desse mundo, eles também não são. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Enfim. Então, o que Paulo entendeu aqui, essa revelação que ele recebeu e passou para essa igreja? A igreja de verdade, igreja, não é o que você tem visto aí na televisão, aquelas papagaiadas, aquelas palhaçadas, aquelas mentiradas, aqueles enganos, aquelas pragas malditas, chamado universal, internacional da graça, Cristo vive, mundial. Isso não presta, isso não é igreja, isso é lixo de Satanás na terra, disfarçado de igreja, ponto final. Estou falando da igreja verdadeira, que leva o povo a praticar e ensina a santa e bendita palavra de Deus, ensina o povo no caminho que tem que andar. Essa é a igreja. Quando a igreja foi formada por Cristo na terra, Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me ama? Então apacenta as minhas ovelhas, toma conta da minha igreja. No céu, Deus Pai o Todo-Poderoso começou a separar bênçãos específicas em direção à igreja.
Deus separou lá no céu a bênção da cura, separou lá no céu a bênção da prosperidade espiritual, separou lá no céu a bênção da prosperidade financeira, tanto é que Davi disse, eu sou velho, já fui moço, nunca vi um crente, um justo, mendigar o pão, isso é bênção financeira, nem a sua descendência mendigar o pão, né? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus separou lá no céu uma bênção de livramentos, o que sucede ao mundo não sucede aos crentes. O mundo, ou seja, as pessoas que estão no domínio do mundo, jaz no maligno, as pessoas estão no domínio do diabo. O crente está no domínio do Espírito Santo, que só está no mundo por causa da igreja, por causa da promessa que Jesus disse que rogaria ao Pai e mandaria outro Consolador que permaneceria conosco até que ele voltasse. O Espírito da verdade que o mundo não tem. Então o Espírito Santo também veio do céu. Olha aí quantas coisas você vai detectando que veio do céu, né? E tem pessoas movidas pelo diabo, eu quero te repetir mais uma vez, as coisas não caem do céu, não vêm do céu, não. Vêm sim, para aqueles que amam e que guardam a palavra de Deus, e só do céu pode vir. Paulo disse que se estivesse esperando alguma recompensa, alguma coisa nessa terra, seria o mais miserável entre os homens. Tanto é que ele disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, agora me resta receber o quê? O dinheiro que está guardado no Banco do Brasil? Não, me resta receber a coroa que me está proposta antes da fundação do mundo. Aonde? Nos céus. Então, quando ele escreve para Efésios, ele diz que Jesus, Deus Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos separou todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Presta atenção agora. Bênçãos espirituais, tá? Não é materiais. Mas, pastor, Deus não abençoa materialmente a pessoa? Deus vai te abençoar materialmente quando você entender Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é espiritual. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, as bênçãos espirituais estão nos lugares celestiais, em Cristo. Como assim em Cristo? Nenhuma bênção pode chegar à nossa vida se não for através de Jesus Cristo. Não tem como. Não tem como. Por isso é que a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu passei naquela prova, mas também, né? Eu fiz um curso maravilhoso, eu me preparei, eu estudei, né? O curso que eu fiz num lugar excelente, né? Também, né? Você está querendo dividir a glória, né? Não, Deus não aceita. A Deus e só a Deus seja toda a glória. Então, no céu, em Cristo, estão as bênçãos espirituais, as bênçãos celestiais. Mas, entre as bênçãos espirituais que estão no céu, em Cristo, e nós que estamos aqui na terra, nesse meio estão as potestades e principados demoníacos que habitam nas regiões celestiais. Lembra do que o anjo falou para Daniel, depois que esteve com ele lá na cova? Que pelo caminho, quando ele veio, que Deus enviou, ele foi impedido por quem? Pelo príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia, que são potestades demoníacas. Aonde? No céu. Aí eu que chamei a Miguel, ele abriu o caminho, eu passei. Aonde? Do céu. Então, tem potestades e principados que estão aqui. Aí você vai me dizer assim, pastor, mas uma potestade, um principado, um demônio pode impedir uma bênção que Deus queira mandar na minha direção? Eles não podem impedir uma bênção que Deus mande na tua direção. Quando Deus manda a bênção na tua e na minha direção, Deus não está olhando para os demônios que podem impedir. Pelo contrário, são os primeiros a correr da frente. Deus está olhando para a tua posição em relação a elas. Aí Deus fala, aí diabo, eu permito, come mais essa bênção. Era para ela, come. Demônio, eu estou te permitindo, devorador, come mais essa bênção dela. Mas aí, Deus permite que eles comam aquilo que Deus separou para chegar até você. Como? Porque quando Deus manda uma bênção na tua direção, Deus está tratando com você, olhando para você. Mas a tua posição aqui na terra influencia em essa bênção chegar até você. É aquele exemplo que eu dou do ponto do ônibus. O motorista,
ele não é obrigado, e ele nem pode, e ele nem deve parar para você fora do ponto. Se o motorista de ônibus parar fora do ponto, ele pode ocasionar o quê? Um acidente. O camarada que está dirigindo atrás, que está vindo no carro, na moto, está indo atrás dele, nunca vai esperar que ele pare naquele lugar que não era para ele parar. Pelo contrário, quando o motorista que vem atrás de carro está olhando que está chegando o ponto do ônibus, ele até desvia, porque sabe que ali é o lugar do ônibus parar. Assim está ligada a nossa vida espiritual com as bênçãos que Deus determinou. Se você está fora do ponto, Deus não é transgressor de regras que Ele mesmo criou. Como é que tu vai ser abençoado com a vida que tu está levando? Fora do ponto, fora da posição que Deus te colocou, fora da leitura da palavra, fora de uma vida de oração, fora de uma vida de santificação, fora de uns lábios santificados para glorificar a Deus. Como é que tu vai ser abençoado assim se tu está com a vida fora do ponto? Os inventores de mentira, servos de Satanás, que você os encontra na Universal, na Internacional da Graça, que você encontra no G12 Entrou, que você encontra na Mundial, que você encontra nessas lixos todos de Satanás que tem por aí na Terra, esses inventores de mentira, eles não vão te dizer isso. Eles vão dizer para você vir para a campanha satânica e mentirosa, que você vai ser abençoada, não tem jeito. Mentira. Mentira. E um detalhe, ninguém percebe que a campanha que eles mandam os outros fazer, eles mesmos não fazem. A mulher deles não fazem. Os filhos deles não fazem. Eles mandam os outros fazer. Se uma coisa eu estou vendo que é boa, eu quero ser o primeiro a fazer. Mas isso ninguém percebe. Enfim, então, o problema das vezes a pessoa ter o impedimento de receber o que Deus quer, o que Deus tratou, o que Deus está direcionando a tua vida, é a tua própria posição aqui na terra. É como se você estivesse enganando a si mesmo. Você está esperando o ônibus num lugar onde não é ponto do ônibus passar. Você vai ficar ali, ó. Vai passar os anos e a tua vida. O dia que você andar até o ponto, você entra na bênção, você entra no ônibus. Por que muitas pessoas estão com a vida totalmente fora da posição? Porque estão desviados ou desviadas dentro da igreja. Fugiram, saíram fora dos projetos, dos planos, do caminho que Deus traçou, da direção que Deus colocou. E quer que Deus a abençoe ou o abençoe dentro daquilo que ele ou ela está vivendo naquele momento. Deus está esperando você se posicionar. Eu vou te contar um segredo. Deus espera até um determinado tempo. Até um determinado... por quê, pastor? Me prova isso. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Nós estamos debaixo do céu. Deus te dá um tempo e me dá um tempo para a gente se posicionar. Se não se posicionar, ele mesmo diz ao devorador, vai lá e come aquela bênção que era para a finança dela. Porque de Deus ninguém zomba. Deus não se deixa escarnecer. Então eu disse no começo dessa mensagem, se troca uma mansão por 1 centavo, se troca sim. Tem gente trocando uma mansão que vale milhões, você troca ela por 1 centavo. Ou até menos, você dá de graça. Como? Quando você não entende o valor das coisas espirituais e começa a se deixar guiar pelas coisas naturais dessa terra. Conheci um rapaz que por causa de R$30 no trabalho, em hora extra, que ele ia ganhar, ele deixou de ouvir uma pregação num determinado dia. E a falta daquela mensagem na vida dele foi a queda total da vida espiritual dele. E ele foi parar em adultério, nem sei se está vivo até hoje, nem sei como é que está. Por quê? Porque ele preferiu R$30 a mais num salário do que naquele dia de culto, que ele sabia que teria culto, estar na igreja ouvindo a santa e bendita palavra de Deus. E Deus mostrou que aquele prato, aquela comida que ele ouviria naquele dia, a falta dela foi a brecha que o diabo encontrou para brincar na vida dele. Então, de que se queixa o homem? A mulher? Queixe-se dos seus próprios pecados. Deus quer te dar, mas você não está querendo receber. Estou sim, não está querendo. Porque se você quisesse, você estaria na posição que a Bíblia te orienta a estar. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, na qual caminhará o justo e não tropeçará. Salmo 119, versículo 105. Quando tu está andando nessa palavra, está andando nessa lâmpada, está andando nesse caminho, Deus trata contigo.
Tem pessoas que eu aconselho pela internet, como eu já disse aqui para vocês, anda na direção da palavra. Coloca as tuas orações diante do trono de Deus, que a qualquer momento, no meio do caminho, durante a caminhada em direção a Cristo, que é o nosso alvo, durante a caminhada pela palavra, as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Mas o diabo é um especialista em fraudar regras. Ele é ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Então o que o diabo diz? Não precisa você andar assim. Vamos por aqui, que vai chegar mais rápido que tu quer. Por ali é o caminho que vai te levar à morte. A separação da bênção de Deus. A palavra morte significa separação. Vai te separar da bênção, do caminho que Deus tratou com você. Uma vez eu fui pregar numa igreja e Deus me mostrou no teto da igreja uma grande rede. E tinha dentro daquela rede televisão, aparelho de som, máquina de lavar, um monte de outras coisas mais que tinha dentro daquela rede. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Isso são bênçãos que eles me pediram em oração, mas não estão prontos para receber. Tinha um impedimento. Por quem? Pela própria pessoa. Volto a dizer pela segunda vez, o diabo não pode pedir o que Deus quer fazer. Quem pode? Você pode ser o próprio impedimento na tua vida para o que Deus quer fazer contigo. Você ainda não se despiu do orgulho, ainda não se despiu da vaidade, não se despiu da soberbia, não se despiu do teu jeito. Quer ver uma coisa que mostra muito claro quando a pessoa ainda não está preparada para receber certas coisas? Ah, minha irmã, Deus me conhece, eu sou assim mesmo. Se me deu, eu falo, eu faço, eu aconteço. Isso não é atitude de servo, de serva de Deus. Eu não tenho que ser assim mesmo como? Como você era no mundo? Ah, eu sou uma pessoa geniosa. Ué, existe um gênio dentro de você? Não existe gênio superior ao Espírito Santo de Deus. Cuidado com o que tu fala. Pelas tuas palavras serás julgado e por elas será condenado. É o meu gênio. Falou comigo. Sede manso e humilde, como era o nosso Senhor Jesus. Como é Jesus? Manso e humilde. Nunca queira que alguém te trate da mesma maneira que tu vai tratar a pessoa. Esquece isso. Cada pessoa é um jeito. Você conhece alguém igual a você? Igualzinho a você? Você é você. Você tem um DNA que ninguém tem. Você tem o teu jeito, você tem o teu modo de ser. Mas o teu jeito, o teu modo de ser, você tem que deixá-lo ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Aí o tímido já não é mais tímido. O fofoqueiro já não é mais fofoqueiro, o orgulhoso já não é mais orgulhoso, o vaidoso já não é mais vaidoso, o metido a isso e aquilo já não é mais. Se submete à palavra de Deus, se sujeita à palavra de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ele a seu tempo vos exaltará. Então, se você não se preparar para estar na posição da bênção que Deus está direcionando a tua vida, como é que você vai receber? Eu já orei sobre isso. Parece que Deus não me respondeu. Ele te respondeu sim. Você que não está preparado para receber. Você que não está preparado para receber. Ah, pastor, me prova isso. Eu vou te provar. Quem aqui hoje pode levantar a mão e dizer assim, eu não pequei? Levanta a mão. Perigoso, hein? Perigoso. A Bíblia diz o quê? Todos pecaram. A gente está pecando todo dia. Jesus diz o que lá em Mateus 6, na oração que ele deu de exemplo, de esboço? Pai, perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado aos meus devedores. Então não adianta, não tem jeito. Todo dia a gente tem que orar pedindo perdão pelos pecados. Você leu a Bíblia hoje como você deveria ter lido? Então você pecou. Você orou hoje como você deveria ter orado? Então você pecou. Você falou de Jesus hoje como você deveria estar falando para alguém? Então você pecou. Pecar não é errar o alvo? Falar de Jesus, ler a Bíblia, orar, se santificar, não faz parte do alvo, da direção que a gente está indo? Todos pecaram. Sede santo, disse Jesus, como eu sou santo. Então, se você não se examinar e não procurar largar aquilo que está te levando a sair do ponto, da posição que Deus traçou para você receber aquelas bênçãos, você vai ver a bênção passar por você. E o pior, tem pessoas que aquela bênção não vão receber, porque o diabo já comeu e Deus permitiu que ele comesse. Permitiu. Deu o exemplo daquele rapaz, né, que orou pedindo a Deus uma esposa. Orou pedindo a Deus que desse ele uma esposa. Veja bem,
Ele orou pedindo a Deus que desse uma esposa. Quando o diabo botou uma mulher na frente dele, ele disse para Deus, eu não quero mais aquela esposa, eu quero essa. Eu não quero mais aquela que eu pedi, que o Senhor disse que ia me dar. Eu quero essa. Aí eu te pergunto, viveu em maior tormento com a mulher. Senhor, tem misericórdia de mim, eu que vou me separar, me dá uma esposa. Deus vai dar? Deus perdoa, mas a consequência da tua escolha, tu vai ter que pagar, não tem jeito. Deus permite o que você quer escolher, só não permite que você queira mudar as consequências da tua escolha. Não tem jeito, não adianta, não tem jeito. Então, as bênçãos de Jesus estão nas regiões celestiais. Você não imagina a quantidade de bênção que Deus separou para a igreja. Para mim, para você, é muita coisa. São coisas incontáveis. Observa que quando Paulo disse que conheceu um homem, que não sei se no corpo ou se fora do corpo, está se referindo ao arrebatamento do homem. Se o homem foi arrebatado em corpo também, ou se fora do corpo, ou seja, em espírito. Que ele viu coisas lá no céu que não lhe foi permitido dizer. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Não lhe foi permitido dizer. Agora raciocina aqui comigo, ó. O homem foi arrebatado aqui céu ao terceiro céu. No segundo céu estão habitando as potestades e principados demoníacos. E no outro céu, ou seja, esse aqui abaixo, estamos nós. Você já imaginou o que esse homem viu? Em que posição espiritual Deus levou esse homem? E se esse homem fosse permitido dizer, se ele não dizia assim, Rosângela, Sônia, Márcia, Cristina, Benedita, Lourdes, Joaquim, José, Maria, Roberto, Silvio, Paulo, tem um monte de bênção escrita com teu nome lá em cima, para vir sobre você. Se arruma, se prepara, toma uma posição, se humilha, ora, lê a Bíblia, se esconde debaixo das asas de Deus. Ele ia gritar, ele ia se desesperar. É muita bênção, tu vai viver anos e anos e anos nessa terra, e essas bênçãos não vão ter fim. Deus não permitiu ele dizer o que ele viu lá. Ele viu muita coisa. Então o que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? As bênçãos de Deus estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Bom, Cristo Jesus, como João capítulo 1 disse, Jesus é o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra em ação, em movimento. Então, se as bênçãos estão na palavra em movimento, como é que eu vou me tornar um alvo dessas bênçãos? Quando a palavra de Deus, que é o Verbo, que é Jesus, estiver dentro de mim, vivendo com que eu esteja vivendo a palavra e praticando. Aí eu vou me tornar um alvo aonde eu estiver e as bênçãos de Deus vão me alcançar. Prova bíblica disso. Enoque andou com Deus. Ele andou com Deus, agradou tanto a Deus, praticou a palavra de Deus, andou no caminho da palavra de tal maneira que um belo dia ele está andando e Deus arrebatou ele. Levou ele. Arrebatou. Ninguém mais viu o homem na terra. Elias andou com Deus. De tal maneira agradou a Deus, que Deus falou para ele, revelou a ele, que iria arrebatá-lo, ia levá-lo lá para o céu. Aí ele olha para Eliseu e fala, olha, a qualquer momento eu vou ser tomado daqui da tua frente. Até permitiu por Deus, com consentimento do Espírito Santo, que Eliseu fizesse um pedido. E Eliseu, também dirigido pelo Espírito Santo, fez aquele pedido maravilhoso. Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. Dura coisa tu pediste. Mas se você vê quando eu for arrebatado, vai acontecer. Quando eles estão andando junto, daqui a pouco passa uma carruagem, cavalos de fogo, anjos de fogo, carruagem de fogo. Passou e tomou Elias. A capa dele vem descendo, Eliseu mete a mão nela e a unção reveste Eliseu. Ele dobra a capa, depois bate lá no rio, o rio se abre, enfim, as manifestações de Deus começou a acontecer, mas Elias foi tomado diante dos olhos de Eliseu, andou com Deus. Quem era Elias? Um homem de carne e osso, como eu, como você. Tinha falhas, tinha defeito, perfeito só Deus, mas ele decidiu andar com Deus de uma maneira como nenhum outro estava andando. O que está te impedindo de andar com Deus de uma maneira como nenhum outro ou nenhuma outra está andando? E sabe o que é o mais incrível disso tudo?
A tua vida pode mudar dentro de segundos, dentro de minutos, de um dia para o outro. É só você tomar uma decisão radical hoje. É só você ter aquilo que eu digo, aquela briga contigo mesmo em frente ao espelho. Vou tomar uma posição, vou tomar vergonha na minha cara, vou tomar um jeito na minha vida, vou separar momento para orar, vou me humilhar, vou acordar na madrugada, eu vou me empenhar, eu vou comer essa palavra, eu vou viver essa palavra, eu vou buscar ministérios, eu vou buscar dons, eu quero isso para a minha vida e ninguém arranca isso de mim, nem que eu morra, mas é isso que eu quero. Enquanto você não tomar uma posição dessa radical, a vida vai continuar assim. O que nós temos recebido de Deus, o que nós temos visto, melhor dizendo, nós temos visto migalhas diante de um banquete que o Espírito Santo quer nos dar. E tem prazer em nos dar. Quando? Quando a gente se preparar. Quando a gente se preparar. Quando alguém te convida para ir num casamento, o que você fala? Ó, casamento, o primeiro que já te dão um convite com bastantes dias de antecedência. Mês que vem, dia tal, é o dia do casamento. O que tu faz? Dia tal já marquei para cortar o cabelo, dia tal eu vou fazer a barba, no caso o homem, né? Dia tal eu vou comprar um terno, eu vou mandar lavar meu terno, na lavanderia eu vou isso, no caso a mulher. Vai fazer o cabelo no salão, não, dia tal eu vou fazer isso, outro dia eu vou fazer a unha, dia tal eu vou isso, vou acordar cedo naquele dia e vou pegar minha roupa e vou aquilo. O que significa isso? Estou me preparando que vai ter um acontecimento, vai ter um casamento. Você não está nua. Você não está nu, mas eu duvido que tu vá com a roupa que tu está num casamento. Você vai querer se olhar no espelho, você vai querer se pentear, você vai querer se perfumar, você vai querer se arrumar, você vai querer passar a roupa, você vai querer botar um brinco novo, você vai querer botar um sapato novo, uma gravata nova, vai se arrumar, vai se preparar, vai marcar horário, vai isso, vai aquilo. Se é assim com as coisas naturais, por que tu não faz o mesmo com as coisas espirituais? Agora eu vou entrar no meu quarto e vou orar. Já tomei banho, já me arrumei, já me preparei, já tirei o telefone da tomada, não atendo ninguém. Essa hora já desliguei tudo, boto um cartaz na porta, não bata nessa porta, não me interrompa, já me preparei e vou orar. Mergulho em oração na presença de Deus. Que até ali mesmo o Espírito Santo pode te arrebatar e tu ficar dias ali dentro, arrebatada pelo Espírito Santo. Uma vez uma mulher, ela já tinha uma certa idade. E ela desejou ter um filho de novo. Ela já tinha uma certa idade, o marido dela já era um homem de certa idade também. Ela não tinha tanto, ela devia ter no torno de 45 ou 46 anos, não lembro. E o marido dela já tinha um pouco mais de idade, era um pastor. E ela já tinha filho, já tinha tido filho e já tinha ligado as trompas, né? Aqui no Rio de Janeiro eles falam assim, ligar as trompas. Significa, ela tinha feito uma operação para não ter mais filho. Tinha cortado lá as trompas. Engraçado que tinha que ser desligado, né? Mas falam ligado as trompas. Enfim, é a expressão que se usa aqui no Rio. E ela um dia conversando com o marido, ela desejou ter um filho. Não, quero ter um filho. E conversando com ele, eu quero. Mas ela sabia que ela tinha feito a ligadura lá das trompas, que ela tinha feito uma operação para não ter mais filho. Aí ela foi na igreja, procurou o pastor e falou, pastor, ora por mim, eu quero engravidar novamente. Ora por mim? Eu vou orar. E um belo dia ela está na casa dela, ela pegou a bolsa dela, bolsa de viagem, botou toalha, escova de dente, sabonete, pasta de dente, roupa de dormir, roupa de sair, roupa isso, sapato, sandália, pente, botou tudo, arrumou a bolsa. O marido perguntou, você vai viajar? Não me falou nada, você vai para onde? Falou, não, eu vou lá para a igreja, porque eu vou pedir o pastor para orar por mim, eu só vou sair de lá quando receber minha vitória. Se arrumou toda, era um dia de gabinete, o pastor atendeu ela dentro do gabinete e foi orar por ela. Quando foi orar por ela, ela caiu no poder, está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Ela foi tomada. Lá em Apocalipse 1, 17, João disse assim, e eu quando vi, caí, quem cai não está em pé, caí aos seus pés como morto, não estava morto. Caí, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o que vive e que reina, estive morto, mas eis que estou vivo para sempre. Tem a chave da morte, do inferno na minha mão. Aí começou a tratar com João, lá no capítulo 1, já preparando João para receber as revelações das cartas, das 7 cartas, 7 igrejas da Ásia. Enfim, então ela caiu no poder.
botaram ela numa maca, tinha um quarto separado lá de hóspede na igreja, já preparado, ela ficou ali dias, ó. Dias. Quando ela voltou do arrebatamento lá, que ela caiu no poder, levantou, tomou um banho, trocou de roupa, pegou as coisas na bolsa que ela preparou e foi para casa. Pouquíssimo tempo depois, ela engravidou. Eu vi o menino dela. Na época era um garoto que já estava com 12 anos, quando eu vi. Ele engravidou. Ela engravidou. E aí? Para Deus, nada é impossível. Lucas 1,37. Para Deus, nada é impossível. Então, o que está faltando você fazer? Ter determinação espiritual e atitude na tua vida, para que as coisas se mudem. Aonde você está morando, aonde você está vivendo, aonde você está trabalhando, com a vida que você está levando. Enquanto você não tiver determinação e atitude, você vai continuar arrastando a tua vida. Deus me deu uma bênção? Deus. Deus ontem me deu aquilo, amém. Mas acredite, tem muitas coisas que Deus gostaria de te dar. E não é o diabo que está impedindo. O impedimento é você mesmo. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Já te abençoou com bênção em lugares espirituais em Cristo. Paulo recebeu essa revelação, escreveu para os Efésios, logo no primeiro capítulo, logo no prefácio e na saudação. Então por quê? Porque ele queria que eles se enquadrassem nas palavras de Deus para serem alvos das bênçãos que vêm do céu. Quem crê que nessa noite Deus pode te dar uma direção para você se posicionar e começar a andar no caminho que vai te dirigir para as bênçãos espirituais em Cristo. Dê glória a Deus. E que Cristo, com essa bendita e santa palavra, nos abençoe e a Ele, o Deus Todo-Poderoso, seja sempre toda a glória.